Olá! Hoje nós estamos aqui para falar da segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil e no mundo, a lipoaspiração. Eu sei que muitas de vocês têm medo da lipo. Afinal, a lipoaspiração é uma cirurgia perigosa? Ela é mais perigosa do que as outras? É necessário ter tanto medo, tanto temor? E os procedimentos estéticos, eles substituem a lipo? Através de um bate-papo informal com uma paciente jovem, linda, nós vamos tentar desmistificar as várias questões que envolvem a lipoaspiração. E eu espero que gostem. Hoje nós estamos aqui com a Letícia, ela tem 22 anos e é atriz. Você é de onde, Letícia? Eu sou de Varginha, mas eu moro em BH, tem 4 anos para estudar. Que bom. E você nos procura para falar sobre a lipo. Isso. Na verdade, me explica melhor, o que te incomoda? Por que você acha que a lipoaspiração poderia ser uma solução para o seu problema? Porque como eu trabalho muito com a imagem, a questão da minha coxa às vezes me incomoda o tamanho dela. Eu sei que para vídeo, para foto, é melhor que eu esteja com ela mais fina. E aí tem uma gordura localizada aqui, né, no interior de coxa que musculação, dança, essas coisas não estão adiantando. Letícia, em primeiro lugar, para se considerar uma lipoaspiração, a primeira pergunta a ser feita é: o seu peso está de acordo com a sua altura? Tá de acordo. Tá de acordo. Ótimo, porque a lipoaspiração é para as pessoas que têm o IMC, que é o índice de massa corpóreo ou corporal, adequado. Entendi. As pessoas que estão muito acima do peso não precisam de lipo. Elas precisam de academia, de educação alimentar, de serem encaminhadas para um endocrinologista ou até para um nutricionista e equilibrarem o seu peso para que a gordura daquela pessoa se distribua no organismo de uma forma saudável, adequada para aquela altura e aquela idade. Se essa gordura apresenta uma distribuição desfavorável esteticamente, aí nós entramos no conceito de gordura localizada. E é para isso que a lipoaspiração serve. Você me falou que o que te incomoda é a gordura na face interna das coxas, né? Que você tem um pouquinho, aquela gordura localizada que a gente chama de lipodistrofia nessa região. Entendi. E você já faz academia, você tem uma alimentação saudável, seu corpo tá legal. Seu peso. Sim, tá ok. E essa gordurinha, ela é desarmônica com o restante. Então, você tem indicação, sim, dos procedimentos que reduzam essa gordura. Nós temos procedimentos estéticos, não invasivos, que não utilizam o bisturi. E temos a lipoaspiração e as suas várias formas. E dentro dessas duas propostas básicas, estética e cirúrgico, eu preciso saber de você o que mais te atrai. O problema é que eu já fiz ultrassom, eu já fiz carbox em outras clínicas e eu achei que não tinha um resultado muito legal. Existe algum outro procedimento que seja não cirúrgico, mas que tenha o mesmo efeito? Porque eu não conheço. Essa dúvida que você me trouxe é uma dúvida muito comum, na maioria das pacientes tem. Afinal de contas, os procedimentos estéticos, eles substituem a lipo? É possível diminuir aquela gordura localizada com algum aparelho, com algum tratamento que não seja a cânula de lipo, não envolva bloco cirúrgico? Né? A resposta é sim, porém parcialmente. Então, nós temos uma série de tratamentos. Temos a mesoterapia. A mesoterapia, eu até trouxe para você ver, é um kit com algumas ampolas de substâncias lipolíticas, ou seja, que quebram a gordura localizada. Então, eu posso pegar essas ampolinhas e injetar no seu tecido adiposo. Entendi. Vai haver uma diminuição do conteúdo da célula de gordura, mas não uma morte dessas células. Então, você vai apresentar uma temporária diminuição. Com o tempo, a gordurinha volta. Na primeira vez que você se alimentar excessivamente, por exemplo, você faz isso aqui. No mês seguinte, você vai a vários churrascos e come doce em excesso, aquela gordura volta. Porque isso aqui não mata as células de gordura. A mesma coisa os aparelhos que usam ultrassom. Nós temos hoje no mercado vários aparelhos com ultrassom. Tem o iLip, tem outros aparelhos. E que tem um apelo de mídia muito grande. As pessoas veem aquele aparelho, elas acham que elas vão afinar a silhueta mesmo. Mas, na verdade, eles só diminuem a quantidade de gordura que existe dentro da célula de gordura. Eles não quebram, não matam o adipócito. Igual, por exemplo, o ultrassom faz com as pedras nos rins. A gente sabe que o ultrassom, através de um método chamado litotripsia, ele quebra o cálculo renal e a pessoa expele.
ainda não foi possível repetir essa tecnologia para as células de gordura, para o adipócito. Então, o ultrassom, tudo que envolve ultrassom, continua sendo paliativo. Pode diminuir medida temporariamente, não quebra definitivamente, não mata as células de gordura e as diminui em quantidade definitivamente. Temos também aparelhos que usam congelar a gordura, né? E hoje eu estou voltando agora de um congresso mundial de estética que aconteceu em Paris, eu estava lá na semana passada, e nós vimos o lançamento de uma máquina que primeiro esquenta, depois congela e depois esquenta de novo. Essa máquina chama Lipocontrast, né? Contraste entre temperaturas, e ainda não existe no Brasil, ainda não tem o selo da Anvisa. Pode ser que nos próximos anos nós tenhamos este aparelho em mãos para acrescentar no nosso arsenal terapêutico. Mas a nossa realidade hoje aqui, do que realmente funciona, tirando a cirurgia, é a criolipólise. A criolipólise realmente já tem estudos que comprovam a sua eficácia. Ela congela a gordura. Você coloca o aparelho na prega de gordura. A gordura que está aqui na pega do aparelho, 20 a 25% desta gordura diminui definitivamente nos próximos 2 meses. Então, pela tecnologia da diminuição da temperatura agressiva, e hoje os aparelhos têm métodos que permitem não queimar a pele ao redor, aquela célula de gordura não volta mais. Então, assim, podemos dizer que existem aparelhos estéticos que diminuem a gordura localizada, mas não tanto como a lipoaspiração. Quando a pessoa quer um resultado mais exuberante, ela quer secar mesmo, tem aquela gordura localizada que parece um ovinho, é muito comum nos culotes, ou tem aquelas pregas abdominais fortes, ela teria que fazer várias sessões de criolipólise para ela ter um resultado semelhante ao resultado de uma lipoaspiração. Então, para essas pessoas, eu diria que não vale a pena elas fazerem tratamentos estéticos. Aí sim, a cânula seria o mais adequado. Você conseguiu? Deu para entender? Eu só fiquei na dúvida. 25% que perde, né, de 20 a 25% de criolipólise, é em uma sessão? É em uma sessão. E é importante esclarecer o seguinte, não é 20 a 25% da gordura que você tem no abdômen, ou na coxa, ou no culote. É daquela gordura que ficou na prega do aparelho. Tá? Então, dependendo da quantidade de gordura que você tem, presume-se que você vai gastar muitas sessões para você conseguir o resultado satisfatório. Entendi. Agora, se for aquela pessoa magra, que tem uma gordurinha localizada, aí sim, o aparelho é uma excelente opção para ela. Por quê? Ela tem uma pequena quantidade de gordura, o pouco que diminuir, os 20 a 25%, já vai fazer um resultado estético bom, trazer um resultado estético bom. Mas a pessoa que está francamente acima do peso, ou não, ou ela tem uma quantidade de gordura localizada, mas que seja grande, você concorda que ela vai precisar de várias sessões, de preguinha em preguinha, para ir diminuindo de 20 a 25%? Então, para essas pessoas, o mais adequado seria realmente a lipoaspiração. Então tá, Patrícia, acho que o meu caso vai ser lipo mesmo. Mas eu já li vários artigos de lipo, hidrolipo, mini lipo, acho que eu li até lipo de Beverly Hills, assim, eu fiquei meio confusa. Isso realmente tem algum risco, uma delas? Qual que é mais segura? Então, Letícia, é outro assunto de dúvida para as pacientes. Elas chegam sem saber que tipo de lipo que elas vão fazer. Como nós examinamos, a gente não vai mostrar isso no vídeo, claro, mas a gordura que você apresenta no meio da coxa, embora ela seja pequena, para o resultado estético que você espera, uma vez que você trabalha com o corpo, você se expõe, né? O seu corpo. Então, eu acho que para você ter um resultado com aquela coxa retinha que você me disse, que é a sua expectativa, eu acho que o seu caso realmente é de procedimento cirúrgico. Agora, existem vários tipos de lipo. A lipo tradicional, que é a lipo a seco, praticamente não se faz mais. Ela foi descoberta em 1977, no ano que eu nasci, por um médico francês. Ele foi fazer uma lipoaspiração de uma atriz francesa, super famosa na época, e ela foi ao consultório dele pedindo que não tivesse cicatriz, que ela queria tirar aquele acúmulo de gordura, mas não queria o corte. E aí, o que ele fez? Ele foi num açougue em Paris, numa cidade na França que ele morava. Ele comprou algumas peças de
de carne com gordura e levou para o consultório dele. Ele inventou uma cânula que é muito semelhante às cânulas usadas hoje e fez um pequeno corte na pele daquela peça do açougue, introduziu a cânula e começou a fazer movimentos de vai e vem com a cânula, conectada numa seringa, num dispositivo que aspirava aquele conteúdo. Então, no que ele foi fazendo, vai e vem, e aquela gordura foi saindo, ele observou que ele conseguiria dar aquele resultado para aquela atriz, diminuir aquela gordura que ela tinha sem grandes cortes. Foi aí que nasceu a lipoaspiração. A partir daí, só evoluções têm acontecido no sentido de diminuir ainda mais a agressão da lipo. A principal evolução que existiu foi a chamada lipotumescente ou úmida, que é o que nós entendemos hoje pela hidrolipo. Nada mais é, Letícia, do que pegar o soro fisiológico que a gente compra em farmácia, acrescentar um pouco de adrenalina, tem as medidas certinho, claro, e um pouco de bicarbonato de sódio. Com isso, nós adquirimos uma solução chamada solução de Klein. Essa solução é infiltrada na gordura, que vai ser aspirada. Espera-se de 5 a 10 minutos para que aquela solução faça uma ação de vasoconstrição dos vasos e aí sim, introduz-se a cânula através da pele, com movimentos delicados de vai e vem, consegue-se aspirar gradualmente, lentamente aquela gordura. A lipo a seco, junto com a gordura saía muito sangue, porque o tecido adiposo é muito irrigado, tem muitos vasos sanguíneos. Mas com a lipo úmida, que os vasos sanguíneos ficam mais reduzidos de calibre, o sangramento é menor. Então, o médico consegue aspirar uma quantidade mais pura de gordura. O aspirado, ele fica amarelinho, rico em gordura pura, sem tanto sangue que tinha a lipo a seco. Então, a hidrolipo foi sem dúvida a maior evolução da lipoaspiração, porque ela permitiu que nós aspirássemos uma maior quantidade de gordura. A regra, inicialmente, era no máximo 3% do peso corporal. Depois da hidrolipo, passou de 5% até 7% do peso corporal, nós podemos lipar sem grandes repercussões hemodinâmicas. E dentro deste conceito de hidrolipo, nós temos várias variáveis. Nós temos, por exemplo, lipo light, chamada por alguns de mini lipo, chamada por alguns de microlipo. Na verdade, todas essas palavras light, mini, micro, são nomes dados para hidrolipo realizada em menores proporções. Então, aquela hidrolipo que tira uma papada, uma gordurinha muito pequena no abdômen, perto do umbigo, aquela bolinha, uma gordura aqui perto da axila, que é muito comum também, elas são chamadas de lipo light, microlipo, mini lipo. Na verdade, é uma hidrolipo em pequenas proporções. Temos a vibrolipo. Vibrolipo é um dispositivo que faz com que a cânula vibre na pontinha. Com isso, o trabalho manual do médico ele é um pouco menor, porque ele vai e volta no movimento de lipoaspiração e a ponta da cânula vibra. E esse movimento de vibração traumatiza mais os adipócitos e diminui o esforço físico na hora da lipo. Mas também é uma hidrolipo, é uma vibrolipo realizada por uma técnica tumescente de hidrolipo. Temos também a lipo de Beverly Hills, é um grande nome de marketing, né? As pessoas veem, nossa, será que é uma lipoaspiração realizada pelo Dr. Ray lá em Beverly Hills? Não deixa de ser, foi criada lá. Mas é uma variável da hidrolipo, é uma variante da hidrolipo. Nessa de Beverly Hills, as cânulas são bem pequenas, o paciente é realizado com anestesia local. Então, pequenas regiões, nós não conseguimos aspirar uma grande região com anestesia local, porque nós temos limite de anestésico local, que pode ser injetado sem os riscos que ele pode dar. Então, quando a gente vai fazer um procedimento com anestesia local, a gente está sob risco de intoxicação anestésica. E os órgãos mais afetados por essa intoxicação é o sistema cardiovascular, coração, respiratório e o sistema nervoso. Então, a quantidade de anestésico local tem que ser pequena. E com uma pequena quantidade de anestésico local, eu não consigo anestesiar os flancos, o abdômen todo, os braços, entende? Mas na lipo de Beverly Hills, eles usavam anestésico local para pequenas áreas. A pessoa era colocada numa manta que aquece, que solta raios infravermelhos.
Então, assim, eles denominaram esse procedimento glamuroso lá de lipo de Beverly Hills como a lipo de Beverly Hills, mas a gente sabe que é apenas uma variante da hidrolipo, né? Aí temos também a lipoaspiração a laser. A lipo a laser, ela é um pouco diferente. Você usa a técnica da cânula do mesmo jeito. Tem um cortezinho na pele, introduz a cânula, só que na pontinha da cânula tem o disparo de um raio, de um laser, de uma luz de laser. E esse laser quebra as células de gordura. E logo depois que há essa quebra, você vem com a cânula com os movimentos do mesmo jeito, aspirando aquela gordura quebrada pelo laser. Existem alguns estudos que falam que esse laser pode dar uma queimadura, você não sabe até que ponto aquela energia óptica, né, que é o laser, está afetando os tecidos ali ao redor. Outras pessoas já gostam muito da técnica porque a retração da pele é um pouco maior, então para regiões que têm irregularidades, que têm celulite, por exemplo, coxas mais grossas, com um grauzinho de celulite, elas se beneficiam da lipo a laser. Mas você entende que são todas variáveis da mesma evolução técnica, que é a hidrolipo. Entendi. Então, dessas qual que você indicaria? Pro seu caso? Eu indicaria a hidrolipo, tradicional. Entendi. Eu não chamaria de mini lipo, porque nós não faríamos com anestesia local. Eu acho uma área, como ela é bilateral, eu acho um pouco grande pra gente fazer com anestésico local. Então, nós iríamos para o hospital, nós faríamos uma peridural ou uma raquioanestesia, tudo bonitinho, com a presença do anestesista, com todos os critérios de segurança que nós dispomos, lógico, né? Faria pequenas incisões, metade de 1 centímetro ali, 2 furinhos em cada coxa. Faria a técnica de hidrolipo cruzando os túneis para evitar aquelas ondulações de superfície. E o pós-operatório, ele é quanto tempo? Porque é o que mais me preocupa, é isso. Não, é bem tranquilo. Você usaria uma cinta, tipo um shortinho que comprime bem a região. No caso da pessoa que vai fazer lipo no abdômen, seria uma cinta abdominal. Sim. Lipo nos braços, uma luva especial para comprimir. Tem que se usar uma cinta que comprima o tecido que foi aspirado logo depois. Não pode ser uma grande compressão, porque isso também está envolvido com mais complicações. Tem que ser uma compressão ideal. Então, você usaria uma cinta, um short, por 30 a 60 dias. A drenagem linfática é uma coisa que eu gosto muito. Nem todos os médicos orientam a drenagem linfática, a maioria deles eu diria que sim. Eu gosto de 10 sessões, 20 sessões no máximo, para diminuir aquele edema. Com o trauma da cânula, os vasos linfáticos, eles perdem temporariamente a capacidade de drenar os líquidos ali do metabolismo. Então, você vem ali manualmente, fazendo a drenagem linfática, ajudando a absorção deste edema. Então, eu acho que ajuda muito no pós-operatório. Atividade física, você pode voltar depois de 15 dias. Ah, é? É. Vai ter que tomar alguns antibióticos. Eu sempre passo antibiótico para todos os pacientes. Durante uns 7 dias, analgésicos, de acordo com a sua dor. Pode ser maior ou menor. Tem gente que não tem nada de dor. Tem gente que já reclama um pouquinho. Vai da sensibilidade de cada um. E no pré-operatório, tenho como protocolo, como uma coisa que eu sempre faço, é padrão no meu consultório, o anticoagulante, mesmo se a pessoa não tiver um risco aumentado de trombose. Entendi. Tá, então isso tudo eu escutei, mas quando eu falei pro pessoal que eu tava a fim de fazer lipo, essas coisas, muita gente veio me alertar contra. Eu li muita revista também, risco de morte, umas coisas assim, que eu falei, será que é seguro? Eu não entendo por que tem tanta preocupação com relação a lipo. Eu diria o seguinte, medicina não é uma ciência exata, né? Algumas áreas de atuação são exatas, arquitetura, engenharia e outras. A medicina não, porque alguns eventos biológicos são imprevisíveis. E eles não dependem da atitude do médico, tá? Então, quando um médico se propõe a operar uma pessoa, existe um contrato verbal e também assinado entre as duas partes, onde elas assumem os riscos de uma cirurgia. Ou seja, eu como médica, Patrícia,
eu assumo o risco de te operar, mesmo sabendo que alguns eventos não têm a ver com a minha atitude, com a minha prudência médica, a minha perícia médica, né? E você, enquanto paciente informada, assume o risco de, mesmo assim, sabendo de todos os riscos, ser submetido ao procedimento. Agora, qual é o real risco da lipoaspiração? Medicina não é exato e nenhuma área médica é exata. Cirurgia plástica não é diferente. Então, a cirurgia plástica é um ramo da medicina, assim como a cirurgia gastroenterológica, a proctológica, a urológica, a vascular e outras várias. Falou que é medicina, você vai tirar uma pintinha. Você pode ter uma reação ao anestésico local, ou você pode ter uma queda de pressão que pode complicar com outros eventos e podem levar, inclusive, ao óbito. Então, medicina não é diferente. A única diferença é o propósito da cirurgia plástica, que é embelezar, não é tratar uma doença. Porque quando a pessoa está com câncer de estômago, por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia para tratar aquele câncer. Se ela falecer no procedimento, foi uma fatalidade. Se ela tiver uma trombose, foi uma fatalidade, ela foi operada do câncer de estômago que ela tinha. Agora, uma menina linda como você, vai fazer uma cirurgia de lipo pra você ficar mais bonita ainda, né? Pra você trabalhar melhor ainda com o seu corpo, que é o seu trabalho. E você tem uma fatalidade, isso mobiliza muito a sociedade, isso mexe muito com a gente, com a vida do médico também. Eu diria assim que é horrível para as duas partes. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema fatal, graças a Deus. Mas posso ter. Todo cirurgião plástico pode ter e todo paciente que se propõe a operar pode ter. Mas hoje nós dispomos de métodos e meios através dos quais nós podemos diminuir este risco. E é para isso que a medicina evolui, é para isso que a cirurgia plástica evolui. A hidrolipo foi uma evolução da lipo tradicional que se fazia antes para diminuir o risco de sangramento, diminuir a anemia aguda que existia após o procedimento. Então, eu diria o seguinte, Letícia, existe risco? Sim. O risco é maior do que uma cirurgia de hemorroida, de câncer de estômago, de problemas urinários? Não, é o mesmo risco. Mas o propósito é um propósito diferente, é um propósito estético, a pessoa não está doente. Ou seja, isso implica que o cuidado para que não haja nenhuma complicação seja maior. Eu diria que o paciente que faz um pré-operatório de cirurgia plástica, ele está mais seguro, ele está mais precavido do que para fazer qualquer outro tipo de cirurgia. Porque a mobilização, a comoção diante de uma fatalidade é muito maior. E falar que houve um problema na lipo vem de revista. Isso mexe com as pessoas. Do que falar que alguém foi fazer uma cirurgia ortopédica porque quebrou o braço e faleceu. Então, as complicações com a lipo, elas são mais comoventes. Tá? Isso faz com que o nosso cuidado, no pré-operatório principalmente, e no pé-operatório, que é no momento da cirurgia, seja muito maior. Então, como eu disse, caso você realmente resolva operar, fazer a sua lipo, você vai ser orientada de todas as formas possíveis para que o seu risco operatório seja diminuído ao máximo. Ai, Patrícia, nossa, estou muito mais segura agora, acho que com relação a tudo, com relação aos medos que as pessoas colocaram. Acho que se optar mesmo por fazer a lipo, eu sei que vai ser tranquila, acho que só tenho que te agradecer. Ai, que bom que você gostou, então. Fiquei muito feliz, sério. Que bom. Obrigada. Que bom. Esse é o objetivo. O objetivo dos vídeos, Letícia, é levar esse esclarecimento para a população. Que eu vejo que as pessoas chegam ao consultório super em dúvida, com ideias muito erradas da cirurgia, da lipo, da segurança. Então, foi a forma que eu encontrei de me comunicar com as pessoas de uma forma que elas consigam entender toda essa dinâmica por trás de uma cirurgia. Cirurgia plástica não é vai para o hospital e o médico faz o que quer, não, é tudo conversado. Os riscos devem ser expostos para o paciente e todas as manobras que a gente deve fazer. E essa explicação, muitas vezes, ela é prejudicada. Muitas vezes o médico está cansado, a consulta é rápida. Então, não dá para a pessoa ouvir essa real explicação. Né? Então, de repente, às vezes até paciente meu vem aqui no consultório, faz uma consulta e eu não consigo passar tudo que eu queria. De repente, é uma forma delas assistirem ao vídeo e terem mais segurança com relação à cirurgia. Eu acho que a gente está tendo um feedback super interessante, as pacientes têm gostado muito. Eu conto com vocês, pacientes como você, né, que se disponibilizam a vir aqui e deixar filmar a consulta.
E eu que tenho que te agradecer muito. Eu acho que você vai ajudar muita gente com esse vídeo. Tomara. Obrigada, viu? Nada.